Olá! Você provavelmente já leu algum relatório gerencial ou fato relevante de fundo imobiliário e viu uma série de siglas, uma sopa de letrinhas de siglas em inglês que significam alguma coisa que você não sabe o que é e nem sabe como interpretar, mas que aparentemente são muito importantes porque continuam recorrentemente aparecendo. Bom, para facilitar a sua vida, eu vou fazer esse primeiro vídeo de uma série de vídeos a respeito de métricas de rentabilidade. O vídeo de hoje é falando a respeito do cap rate, famoso cap rate, que você com certeza já viu aí em algum relatório de fundo imobiliário. Para começar, o cap rate significa, em tradução livre, taxa de capitalização, o famoso quanto paga ou quanto rende do seu investimento imobiliário. O cap rate, ele é uma taxa que é uma relação entre o aluguel anual pago em um imóvel e o seu preço, o seu valor de mercado atual. Nessa relação, você pega então o aluguel mensal, multiplica por 12, que são os meses do ano, e divide então pelo preço atual do imóvel no mercado. É importante ressaltar que esse aluguel pode ser tanto o aluguel que está vigente no imóvel hoje e está sendo já recorrentemente pago mensalmente, ou pode ser também um aluguel que foi contratado, mas que ainda não começou a ser pago. Então, numa transação que, por exemplo, o imóvel ainda está para ser performado, vai começar um contrato de aluguel, e aí você já tem ali o valor em contrato, mas ele ainda não está sendo pago. Pode ser também considerando o aluguel futuro, então o contrato já está vigente, já foi contratado o aluguel, mas está em período de carência, por exemplo, de 3 meses de carência para começar o pagamento. Daqui 3 meses vai ter um pagamento de X reais por mês e você utiliza aquele aluguel contratado para calcular seu cap rate. E pode ser também, mais um caso, um aluguel futuro esperado, projetado para o próximo ano. Então você imagina, por exemplo, que o seu imóvel pode ter um aumento de aluguel no ano que vem, e você pode calcular o seu cap rate com base no seu aluguel futuro, para você ter uma ideia de quanto ele vai rentabilizar no próximo ano. Já o preço do imóvel, ou seja, o seu valor de mercado, ele no cálculo do cap rate é utilizado o valor atual de mercado do imóvel. Isso é muito importante porque, por exemplo, se a gente imaginar um imóvel foi comprado há muitos e muitos anos, 15, 20 anos atrás. Se a gente for calcular o cap rate hoje, com base no que é pago de aluguel hoje nesse imóvel, o preço que foi pago lá atrás, sem nenhuma correção de valor, provavelmente muito mais barato, considerando a valorização imobiliária dos últimos anos, é possível que o cap rate fique muito alto, então fique bem distorcido da visão da realidade. Outro caso também são, por exemplo, um imóvel herdado aí de herança que você não pagou nada por ele. Se você calcular o cap rate considerando isso, vai ser um número muito elevado, ou melhor, nem vai ter cap rate, afinal o valor zero no denominador. Então, para ter uma visão mais correta da realidade, do momento atual, de quanto aquele imóvel está rendendo, utiliza-se o aluguel, pode ser o projetado ou vigente, enfim, uma dessas categorias que eu citei, sobre o valor atual de mercado do imóvel. Então, considerando que na parte do numerador dessa fração nós temos o valor de aluguel, isso significa que uma elevação do aluguel pago vai elevar o cap rate, e uma redução do aluguel vai reduzir o cap rate. E tendo no denominador uma taxa que é o valor de mercado do imóvel, a valorização imobiliária, ou seja, a elevação do preço daquele ativo, tende a reduzir o valor do cap rate, e uma desvalorização, a queda do preço do imóvel, tende a aumentar o cap rate. Então, ok, pode aumentar, pode reduzir, mas qual que é o parâmetro? O que seria uma taxa boa de cap rate e uma taxa ruim de cap rate? Não existe um padrão. Afinal, o cap rate ele depende muito também de padrão do imóvel e de localização. De tal forma que é possível que a gente tenha dois ativos de mesma qualidade construtiva em localizações diferentes que tenham cap rates diferentes. E é possível também ter na mesma rua, ali na mesma localização, ativos com qualidades diferentes que também vão ter cap rates diferentes. Por exemplo, vamos supor aqui dois padrões, dois prédios aí corporativos, de escritórios, padrão A mais, um localizado na Faria Lima e um localizado em Alphaville. Imagina-se, né, naturalmente, que na Faria Lima o aluguel cobrado vai ser mais caro, afinal tem mais demanda por lajes corporativas ali do que em Alphaville. Por ter um valor de aluguel mais alto, isso a gente viu que, elevando o aluguel, o cap rate vai ser mais alto, certo? Nem sempre, a gente precisa olhar também para o denominador. Então, por ser um ativo localizado numa região que tem baixa vacância, baixa disponibilidade de ativos, a valorização imobiliária tende a ser grande também nesse imóvel. Então, esse ativo, apesar dele ter um aluguel mais alto, ele tende a ter também uma valorização superior, e essa valorização vai compensar provavelmente esse aumento do aluguel, e esse ativo vai tender a ter um cap rate inferior ao cap rate do ativo localizado ali em Alphaville ou outra região mais secundária ainda de São Paulo ou outro lugar do Brasil. O que isso quer dizer, então? Que o ativo com cap rate menor é um ativo pior?
Não, afinal estamos falando de uma laje corporativa padrão A+, localizada na principal localidade de lajes corporativas do país. Mas por que então ele tem um cap rate menor? Significa que ele está rendendo menos? Não, afinal, como eu falei, vai ter, além do aluguel mais elevado, ele vai ter essa valorização. O que significa que no momento de desinvestir desse ativo, ou seja, na hora que o fundo imobiliário que tem aquele imóvel com cap rate mais baixo for querer vender, ele provavelmente vai ter um ganho de capital maior por conta da valorização imobiliária que acontece naquele local. E também um maior poder de pressão sobre os aluguéis para aumentar o aluguel cobrado naquela região, do que em comparação a um ativo com uma localização mais secundária que tende a ter um cap rate mais alto no momento de compra, mas na hora de venda às vezes não tem tanta liquidez para conseguir vender e não passa por tanta valorização imobiliária, dando um menor ganho de capital no momento da venda. É importante a gente visualizar também que a relação de risco e retorno ela é válida também em relação ao cap rate. Então, um ativo com cap rate menor, ou seja, uma rentabilidade menor de acordo com esse indicador, pode estar atrelado a um menor risco. Então, quanto mais risco, mais retorno. Quanto menor risco, menos retorno. Ativos muito bem localizados, com bons padrões construtivos, tendem a não ter um cap rate tão elevado, justamente por conta dessa valorização que traz um pouco para baixo esse indicador. E é por isso que é muito importante a gente utilizar também outras métricas em conjunto com o cap rate para conseguir ter uma melhor visão a respeito de se vale a pena ou não aquele ativo, aquela compra feita por um fundo imobiliário. Agora, a gente pode também avaliar o cap rate em dois momentos diferentes para a gente ver quanto rendeu aquele investimento naquele imóvel e se valeu a pena de fato. Como, por exemplo, o cap rate de compra e o cap rate de venda. Então, lembrando, eu falei que o cap rate é calculado de acordo com o valor atual do imóvel. Então, digamos que o fundo imobiliário comprou um ativo a um cap rate de 8%. Passou ali 3 anos, ele vai vender esse ativo. Nesse período, se aquele ativo se valorizou, o mercado está aquecido, está com otimismo, mantido estável ali o aluguel que é pago naquele imóvel, ou corrigindo apenas a inflação, com a valorização imobiliária grande, é possível que ele venda a um cap rate mais baixo. Então, digamos, ele comprou um cap de 8%, o ativo se valorizou, o aluguel se elevou ali de acordo com a inflação, acompanhou, mas a valorização foi tanta, de acordo com o momento de mercado, que ele vendeu um cap rate de 6%, ou seja, teve uma compressão da taxa de capitalização. Isso significa que o ativo está rendendo menos? Não, afinal, como eu falei, ele está pagando o mesmo aluguel ou até um aluguel maior, aí que foi corrigido pela inflação. Mas a valorização do imóvel foi tamanha que reduziu essa relação, comprimiu essa relação do cap rate. Isso significa que a compra foi positiva. Afinal, o fundo conseguiu extrair uma rentabilidade maior na compra e vendeu o ativo ali valorizado, trazendo ganho de capital para dentro. Então, a gente comparando dentro do fundo imobiliário, o cap rate com que o fundo comprou o ativo e o cap rate com que ele vendeu o ativo nos mostra se aconteceu essa compressão, que significa provavelmente que o ativo se valorizou ao longo do tempo. É claro que existe também, embora seja um pouco mais raro, acontecer de o ativo se desvalorizar ou se manter no mesmo preço e a redução do aluguel trazer essa compressão do cap rate. Então, isso, no caso, significaria que não foi uma compressão de cap rate tão positiva porque o fundo não conseguiu trazer ganho de capital com a venda daquele ativo, mas sim se desfazer de um ativo que de fato estava rendendo menos, afinal a rentabilidade, as receitas recebidas mensalmente pelo fundo, pelo ativo, afinal, estavam mais baixas. Mas isso é um caso um pouco mais raro. Em geral, a venda com uma compressão de cap rate é positiva, pois indica uma valorização imobiliária. Já ao contrário, o fundo comprar um cap rate mais baixo e vender um cap rate mais alto pode demonstrar um momento de mais negativismo, menos otimismo do mercado, o mercado desaquecendo, de forma que o fundo é obrigado a vender o ativo a um preço mais baixo. Então, isso significa que não teve aí um ganho de capital, o fundo não conseguiu comprimir o cap rate, sim, o cap rate se elevou até o momento da venda. O que tende a indicar que a venda não foi tão boa assim, a gente olhando estritamente o cap rate. É necessário olhar caso a caso. E às vezes também pode ser bom para o fundo se desfazer de um ativo que não está performando bem, não está seguindo a estratégia, vender o ativo, reciclar o portfólio e buscar melhores oportunidades. Então, espero que tenham compreendido o conceito de cap rate, que é a taxa de capitalização de um ativo imobiliário, nos mostra quanto ele paga em relação ao valor investido nele. Então, o cap rate é apenas uma das métricas muito utilizada no mercado imobiliário, principalmente nos fundos de tijolo, na compra e venda de ativos. E temos também outras métricas que eu trago para vocês nas próximas semanas. Se tiver alguma dúvida, não deixe de comentar aqui no vídeo ou lá no fórum do Research do Clube FI, onde a gente pode explicar um pouco mais a respeito dessa e outras métricas de rentabilidade. Até uma próxima!